para falar um bocadinho então destes princípios. Pronto. Bom, então a ideia hoje é falar-vos um bocadinho dos princípios do pensamento computacional, ou o que é isto. Os colegas que são da informática e que trabalham com os grandes, ah, podem muito bem dizer que isto sempre existiu, não era? A abordagem aqui era outra, mas pronto, esta designação de pensamento computacional surge já em 2006, acho, com com a Wings. E o que é isto? Isto é um bocadinho nós pensarmos e executarmos as tarefas como se fôssemos um computador. Em vez de, quando estamos perante um problema, partimos sempre de um problema e tentar resolver esse problema através do raciocínio e do pensamento lógico, hum, e que está um pouquinho então organizado por estes princípios. Cá está, foi esta senhora que acabou por criar este conceito, a Wing, em 2006, e nós vamos então ver que princípios são estes. Na base desta resolução de problema, os princípios desta resolução de problemas é a decomposição, a abstração, o reconhecimento de padrões e os algoritmos. E eu gosto sempre de fazer isto de uma forma muito visual, em vez de. Tenho aqui o conceito, mas não vou ler este conceito. Gosto de fazer isto de uma forma muito visual, até porque quando nós temos que trabalhar isto com alunos mais novos é sempre mais fácil. Então, quando nós olhamos para a decomposição, eu pus aqui uma série de peças impressas em 3D, um montinho, que é uma simulação do meu problema grande. Tenho um problema grande, tenho um monte de peças impressas em 3D, que por acaso são do robô Amperino, e eu quero decompor este problema. E olhando para o que eu tenho aqui, e para trabalhar isto com os alunos mais pequenos, nós temos que. É sempre muito mais fácil de uma forma visual ou desta forma. O que é que se pretende? Nós temos esta montanha de peças, que é o nosso problema complexo, e o objetivo é dividi-lo em partes mais pequenas e depois trabalhar essas partes mais pequenas, uma de cada vez, de forma a resolvermos o problema. E então eu tenho este monte de peças e quero decompô-las. Olhando para aqui, para o que eu tenho, eu consigo ver logo duas formas de organizar estas peças. Uma delas pode ser por cores. Eu separo todas as das mesmas cores para problemas mais pequenos, digamos assim, divido o problema. Outra por tipo de peças, por rodinhas, por encaixe para o sensor ultrassom e por aí fora. Já tenho aqui então duas formas de decompor o problema grande. E resolver depois cada forma separadamente. O princípio da decomposição, que isto não são conceitos fáceis para nós não podemos chegar ao pé dos alunos e dizer, olha, hoje vamos trabalhar a decomposição e é isto, né? Para eles é sempre muito mais fácil apropriarem-se destes conceitos de uma forma com legos, com peças, com feijões, com qualquer coisa do género, trabalhar estes conceitos com pinturas, que há muitas pinturas, exercícios deste género, às vezes até nos manuais do primeiro ciclo para pintar e por aí fora. Mas este é o que, no fundo, o significado de composição. É nós termos algo que é um problema e que vamos tentar decompô-lo em partes para depois conseguirmos então olhar para ele de uma forma mais lógica e resolver os pequenos problemas. O segundo princípio é o reconhecimento de padrões. E como é que eu trabalharia isto aqui da mesma forma? Eu tenho sempre aquele problema maior, não é? E vamos organizar aquele montinho de peças por grupos similares.
Ou seja, na primeira eu coloquei uma roda vermelha, uma roda laranja, uma roda vermelha, uma roda laranja, e a continuar o padrão iria uma roda vermelha, uma roda laranja. Para embaixo eu usei outra peça em que já fiz um padrão um bocadinho mais complexo, que é uma laranja, duas azuis, uma laranja, duas verdes, uma laranja, duas azuis, uma laranja, e agora viria duas verdes e por aí fora. Ou seja, nós vamos separar o problema por grupos em que conseguimos fazer algumas similaridades e identificar comportamentos específicos. Há um comportamento naquelas peças ou naquela parte do problema que são idênticos, e esta é a lógica pela qual vamos organizar ou decompor o problema pelo reconhecimento de padrões. Depois a abstração. Este até é um dos mais difíceis para mim, penso eu, que os alunos entendam, os pequenitos, que é, no fundo nós temos um problema grande e temos de ter a capacidade de olhar para aquele problema e perceber o que é mais importante de resolver e pôr o resto de lado. É quase como se estivéssemos a fazer a nossa lista de tarefas e definir por prioridades, digamos assim. Pronto. Neste caso, eu tirei do monte, separei todas as peças, fiz um montinho de peças que me permitiam montar um robô completo e tirei as outras para o lado, que não faziam falta para esta tarefa. O meu objetivo era montar um robô que vamos ver a seguir, no conceito do algoritmo. E então eu identifiquei as peças que precisava e pus todas as outras de lado, que podem ser importantes noutras ações, mas nesta não me fazem falta. Ou seja, é a capacidade de nos focarmos apenas no que é essencial para esta tarefa, para resolver este problema. E por fim, o algoritmo. O algoritmo é depois conseguirmos, com orientações passo a passo, ou definir uma forma lógica, de conseguir resolver um problema. Neste caso, ilustrando outra vez, eu tinha as peças e fui fazendo as montagens até chegar ao robô. Se fosse outra coisa que não fosse física, podia ser resolver o problema para fazer algo útil ou algo ou que seja a solução do problema. Há sempre vários caminhos para resolver o mesmo problema. E, portanto, no fundo, acaba por ser esta sequência de passos que me ajudam a resolver o problema que nós temos aqui no último, no algoritmo. Que acaba por sempre passar muito, quem fala em algoritmos depois tem sempre os fluxogramas associados, lá está o passo a passo. Eu vou dar aqui um exemplo, que é, por exemplo, eu tenho aqui um exercício que é feito em papel, em que tenho um conjunto de imagens para os alunos recortarem, que é a sequência para plantar uma semente. Os alunos tinham que recortar os quadradinhos, não é? Identificar os que fazem parte desse processo, porque há aqui alguns que não fazem, ou que podem não fazer. Por exemplo, abraçar um elefante, no caso não fazia. Identificar os que fazem sentido e depois colocá-los pela sequência certa. Qual era a primeira ação, a segunda ação, a terceira ação, a quarta ação e por aí fora. No fundo, é isto que nós fazemos quando dizemos que estamos a trabalhar os algoritmos, é conseguir organizar a informação de uma forma que ela chegue ao fim e funcione, ou tenha uma solução, ou consigamos chegar a uma solução. Há sempre várias soluções para o mesmo problema. Pronto. E no fundo, isto acabou por ser convertido nas linguagens de programação por blocos que nós trabalhamos, por exemplo, com o Scratch, que se calhar aqui colegas trabalham, nesta plataforma do Codorg, na Ubu, na plataforma MakeCode do Microbit, entre muitas outras que andam por aí e que nos permitem trabalhar a programação por blocos. E era sobre isto que eu vos queria falar um bocadinho hoje, sendo que depois agora posso tirar dúvidas ou podemos tirar dúvidas, quem tem dúvidas na plataforma ou algo do género, ou